Olá, seja bem-vindo ao dia 125 da nossa jornada de leitura bíblica Mostra-nos o Pai. Estamos no livro de Romanos, para hoje são os capítulos 3, 4 e 5. E eu quero aqui falar sobre Abraão, capítulo 4, a partir do verso 1 nós lemos. Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. O que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Gente, esse verso sempre fala comigo. Foi acreditado como justiça, tipo, crer no Senhor, ou seja, fazer, independente do que você sente, é acreditado como justiça. Verso 4. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Por quê? Ninguém trabalha de graça, basicamente isso. O salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida, ou seja, eu fiz uma coisa para você, agora você faz para mim. Fechou. Ué, prestação de serviços é isso, ninguém trabalha de graça. 5. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Ou seja, nada que eu possa fazer, tipo, vai fazer com que eu ganhe a salvação. Não é barganha. É isso que Paulo está dizendo, não é barganha. É relacionamento, né? Sua fé lhe é acreditada como justiça. Davi diz, verso 6, Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça independente de obras. Como são felizes aqueles que têm as suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. É o Salmo 32. Destina-se essa felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Já dissemos que no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. Assim ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. E é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Não foi mediante a lei que Abraão e sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil, porque a lei produz a ira, então, e onde não há lei, não há transgressão. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Como está escrito, eu o constituí de pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá a vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem como se existissem. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim o pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Oh, aleluia! Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado, não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditou justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Aleluia! Oh, aleluia! Gente, como não ler
a Bíblia e amar ler a Bíblia? Me conta. Me conta. É, um dos maiores cuidados que eu, Fátima, tomo hoje é de não me tornar uma religiosa, de verdade. Porque eu fui religiosa por tanto tempo que, assim, e hoje, graças a Deus, eu tenho um relacionamento com Jesus, mas é muito fácil a gente cair na religiosidade. O que que é religiosidade? É eu faço para ter, eu faço para ter. Então se torna uma barganha. O que Paulo está dizendo aqui, ó, quando Deus deu a promessa para Abraão, ele não era circuncidado ainda. Ou seja, o que a ordem que Paulo coloca as coisas, e a Bíblia ela é muito didática, a Bíblia ela é extremamente didática, com começo, meio e fim. É maravilhoso. Quando você começa a ter esse entendimento de começo, meio e fim, as coisas começam a ficar muito claras. E as coisas começam a ficar leves e ficar entendíveis. Então ele está falando o seguinte: Abraão, no relacionamento dele com Deus, ele recebeu uma promessa de que ele seria pai de muitas nações, de multidões, que não se poderiam contar. E ele creu. E porque ele creu, na sequência o Senhor falou para ele assim: olha, mas eu quero que você seja circuncidado, junto com seus filhos, os seus servos, os filhos dos seus servos, e etc. Em obediência. Então, assim, primeiro vem o relacionamento. E aí, para os judeus, ficou a circuncisão. Mas como resposta a um relacionamento. Tudo, meus queridos, tudo, absolutamente tudo, começa do relacionamento com o Senhor. Quando você se relaciona com Deus e Ele fala, porque Ele está vivo, amém, igreja? Amém. O Senhor está vivo, então Ele vai te pedir coisas específicas que você vai descobrir na sua intimidade com Ele. Você vai sim fazer coisas, uma coisa ou outra não. Você sim vai seguir a Bíblia, vai seguir a palavra, você vai andar em obediência à palavra do Senhor, em tudo que Ele disse que era bom, você vai praticar as coisas boas, tudo aquilo que Ele disse que é mal, você vai se afastar, você vai deixar bem longe da sua casa, porque assim o Senhor diz que tem que ser. O Senhor fala, pratique as coisas boas e das coisas ruins tenha distância, não pratique coisas ruins, seja justo. E isso é relacionamento com o Senhor. Então, quando você anda em justiça, fazendo o que o Senhor manda você fazer, a partir da palavra dele, ele também vai te dar direcionamentos específicos, que vai se tornar para você um símbolo da sua fé. Então, a circuncisão, ela veio depois do relacionamento. Ela veio depois da promessa, o Senhor já tinha prometido. E a circuncisão, ela veio como um selo de falar assim, olha, faça. Abraão já estava num nível assim, tanto de Senhor, se o Senhor falou, eu faço. Foi lá e circuncidou, não questionou. No nosso relacionamento com o Senhor vai sim nos pedir coisas, pequenas coisas no dia a dia, que conforme você obedecer e praticar, você vai ficando tão forte nisso, tão forte, que daqui a pouco vai vir as coisas grandes que você vai ter que obedecer também e entregar. Quando Abraão sacrificou Isaac, quando Abraão, a gente vai ver isso em Hebreus, mas quando Abraão pegou e levou Isaac para ser sacrificado, ele já tinha passado por muitas provas de fé, muitas provas. Então Deus deu, danana, e daqui a pouco assim, olha, mas eu quero que você faça isso, Abraão, tem a sua parte. Abraão falou, fechou, a minha parte eu faço. Você tem essa coragem de falar para Deus assim, fechou, Deus, eu faço a minha parte, porque eu sei que o Senhor vai fazer a sua. Vivemos tempos onde é mais fácil ser incrédulo do que crédulo. Eu falei alguns episódios atrás, né, que Paulo operava milagre, orava, colocava a mão e curava
ser tão parecido com Jesus que ele fazia as mesmas coisas que Jesus. Eu falei que é para os dias de hoje. Mas hoje em dia tem tanta gente incrédula que parece que não pode não fazer isso. Isso ficou lá com os apóstolos. Isso ficou para aquele lá que é mais ungido do que eu. Aquele lá que tem uma consagração diferente da minha. Aquele lá que faz jejum todo dia. É para você, crente. Para você, filho de Deus. Mas você tem que, a partir de um relacionamento com o Senhor, ouvir o que Ele quer de você. Abraão andava em obediência. Abraão tinha relacionamento com o Senhor. E aí, quando veio um pedido do Senhor, ele foi lá e obedeceu. Por isso que para ele foi muito tranquilo e falou para Isaac assim: no monte do Senhor, ele proverá para si um cordeiro. Porque Deus já tinha feito tanto milagre mediante a obediência de Abraão, tanto milagre, ele falou assim: isso aí é fichinha. Isso daí para o meu Deus é fichinha, ele vai fazer, porque ele sempre faz. Isso que você precisa entender. Deus, o Pai, que é perfeito, que é bom, ele sempre faz a parte dele. Sempre faz a parte dele. Se por um acaso você não está tendo benefício disso, talvez você não esteja fazendo a sua parte, ou você não entendeu qual é a parte que você tem que fazer. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não estou aqui para te condenar, mas estou aqui para te encorajar a ter mais relacionamento ainda com o Pai. Andar do que Ele mandar você andar, realmente dar um passo e falar, Senhor, eu tenho que dar esse passo. Eu tenho que dizer sim para esse relacionamento, eu tenho que dizer sim para esse contrato, eu tenho que dizer sim para essa compra. Eu não sei o que o Senhor está pedindo especificamente para você. Mas, se o que Ele está te pedindo é lícito, está de acordo com a palavra, só vai lá e obedece. Às vezes o Senhor me usa para dar coisas específicas para as pessoas. A minha linguagem de amor é presentes, né? É palavras de afirmação e presentes, né? E aí o Senhor acha que aqui é festa, né? Para eu dar presente todo dia para alguém. Mas o Senhor me usa muito nesse sentido, de falar, olha, compra isso e dá para fulano. Eu fico, mas Senhor, eu nem conheço ele direito. Vai lá e dá. Ai, tá bom, Senhor. Antes eu resistia mais, hoje em dia tá bom, Senhor. Esses dias o Senhor mandou eu comprar uma Bíblia. Aí eu amo, né? Da Bíblia de presente. Mas eu fui muito específico. Compra essa Bíblia aqui e guarda ela, que depois eu vou te mostrar para quem que você tem que dar. Eu falei, mas ela é tão linda e tão cara, é sério mesmo que eu vou tentar? Tá bom, Senhor, eu vou lá. Fui lá e comprei a Bíblia. Aí, alguns dias depois, o Senhor falou assim: eu encontrei com uma pessoa e falou, é para ela essa Bíblia. Eu cheguei em casa, peguei a Bíblia, no dia seguinte entreguei para ela. Falei assim: olha, já entendi, é para você essa Bíblia. Então, são coisas assim que parece tão pequeno, né? Ah, falou, deu uma Bíblia, mas assim, se eu não obedecer nisso, eu nunca vou conseguir obedecer quando o senhor mandar eu dar 100 mil reais para alguém. Não sei, quando o senhor mandar eu comprar uma casa e dar para alguém. Eu quero chegar neste nível, gente. Ora por mim, eu quero chegar nesse nível. Se o senhor pegar e falar assim, ó, vai lá, compra um carro que você vai dar para fulano. Opa, vou, quero ir feliz. Porque hoje em dia o senhor fala, geralmente, ah, dá um livro, dá uma calça, dá isso, dá aquilo, né? São coisas ainda com, com valores baixos, né? Mas eu quero chegar nesse nível, ó, compra uma casa e dá para fulano. Opa, vou lá feliz, quero obedecer feliz. Mas a obediência, o relacionamento com o Senhor gera obediência, e a obediência sempre vai ter a nossa parte da história. Sempre. E o Senhor sim vai te pedir coisas específicas. Tenha coragem de entregar, tenha coragem de fazer. Imagina Abraão, que Ismael já era grande quando o Senhor mandou Abraão circuncidar. Por isso que Paulo está falando isso. Só, primeiro veio a promessa. Primeiro veio o relacionamento, primeiro veio a obediência, depois, bem depois é que o Senhor mandou ele circuncidar. Por quê? Porque aqui para os judeus ele estava assim, ai, só você só tem fé se você for circuncidado, você só pertence a Deus se você for circuncidado. E ele está falando, não, sempre foi pela fé. Sempre foi pela fé. Não foi pela circuncisão. Circuncisão é uma obediência, porque antes veio a fé. Não foi o contrário. Então, imagina, Abraão já com Ismael grande, a galera lá, e chega a galera, todo mundo passando no facão. Glória a Deus que só foi para os homens.
Homens, fila, passar facão em todo mundo. Obediência. Imagina quem reclamou, quem chorou, falou, não tem nada a ver com o seu Deus, o problema é teu, não sei o que, não sei o que. E Abraão falou, passa o facão, senão sai fora. Quem quiser ficar, vai passar no facão. Quem não quiser, sai fora. Certeza que teve esse diálogo, certeza. Eu quero muito, quando chegar no céu, conversar com Abraão. Falar, Abraão, me conta aqui como foi o lance da circuncisão. Chegar do nada, galera, ó, para os homens, né? As mulheres ficaram livres. Glória a Deus. Você não ri, não, quando você lê essas coisas, eu dou muita risada. Mas, enfim, continuando, voltando para a palavra do Senhor. E eu amo isso daqui, né? Que fala. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem como se existissem. Nós temos que aprender a usar a nossa boca como Deus usa a boca dele. Por isso que nós temos que profetizar as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. Por isso que se você está no relacionamento que você quer ter o fruto do amor, né? Começa a chamar a existência um marido firme, amoroso, uma esposa meiga, submissa. Traz à existência um filho obediente. Traz à existência um coração disposto a obedecer. Começa pela raiz. Hoje em dia as pessoas se dão mal porque elas começam pelo fim. Só na reclamação, só olhando, não, mas começa pela sua vida. Fala, Senhor, eu chamo a existência uma obediência. Eu quero obedecer como Abraão. Eu sou obediente como Abraão. Eu tenho a fé de Abraão. Eu tenho a fé de Abraão porque eu tenho um relacionamento com o Senhor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tu és o meu Deus, minha rocha inabalável, meu Salvador, o meu Deus vivo. O Deus que provê começa a agradecer, profetizar bênçãos, traz à existência a prosperidade, traz à existência a paz na sua casa, traz à existência a prosperidade na sua família, traz à existência filhos obedientes, traz à existência maridos segundo o coração de Deus, esposas virtuosas segundo a palavra de Deus, traz à existência, ora trazendo à existência. Mas, Senhor, isso aqui é impossível, por isso que eu vou orar, porque eu sei que só o Senhor opera o milagre. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Este é o nosso Pai. Podemos aprender com Ele a usar a nossa boca, a trazer o reino dele para as nossas casas, para a nossa intimidade em primeiro lugar e depois para os outros lugares. Amém? Que tenhamos a fé de Abraão, que começa no relacionamento com o Senhor, para quando Ele nos pedir para circuncidar, nós possamos obedecer. Porque lá na frente, quando Ele nos pedir Isaac, nós possamos entregar, sabendo que Ele é fiel, Ele é justo, Ele não muda, Ele é constante, Ele é maravilhoso, Ele é perfeito. Amém? Pai, obrigada pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é este Deus que faz nova todas as coisas, que chama a existência nas nossas vidas, uma vida de amor, uma vida de paz, uma vida de prosperidade. E eu profetizo agora que neste tempo nós veremos mais filhos apaixonados por Ti, Senhor, mais filhos apaixonados pela Tua palavra, famílias santificadas pela Tua palavra, famílias restauradas pela Tua palavra, famílias inteiras se rendendo a Ti, Senhor, e Te obedecendo em amor, em submissão. Eu trago à existência, Senhor, uma nova geração que vai te amar de todo o coração, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.